Oi, pessoal, eu sou o Dr. Cooper. And I'm Christina. E hoje temos mais um vídeo em nossa série de vídeos sobre gramática para conversação. Hoje vamos falar sobre mais assuntos que, na verdade, eu estou querendo ensinar por muito tempo. Quando eu falo sobre gramática para conversação, estou falando sobre assuntos de gramática que são muito importantes no dia a dia, que sempre estão surgindo e nossos alunos falantes de português têm dificuldade. Então, agora vamos ensinar para vocês e vocês não vão ter dificuldade mais, vocês vão falar de uma maneira mais natural e mais certa, ok? Alright, let's go! Pessoal, vamos começar com um erro de gramática que alunos cometem de todos os níveis quando eles estão conversando em inglês, porque a frase é bem básica, mas mesmo assim todo mundo comete o erro. Tem a ver com o verbo achar, quando estamos usando achar para falar sobre opiniões. Por exemplo, pode falar uma frase em português para eles, uma frase normal. Yeah. Eu acho ele mal educado. Eu acho ele mal educado. Não é uma frase normal, pessoal. Eu acho ele mal educado. Como será que vocês diriam isso em inglês? Eu acredito que muitos de vocês erraram. Tudo bem, vamos ensinar. Em português você fala, eu acho ele mal educado. Em inglês, como falamos isso? Nós falamos, I think he is impolite. O erro que eles cometem seria que? I think he impolite. Eu não sei se eles diriam, I think he impolite, I think him impolite, Yeah. mas eles têm a tendência de não colocar o verbo. Em inglês, precisamos de to be, em uma frase assim. Nós não podemos falar, I think he impolite. Nós não podemos traduzir ao pé da letra. Temos que falar, I think he is impolite, ou falando mais natural, I think he's impolite. Vamos continuar com outra frase. Agora vamos fazer uma frase no passado. Ok. Que eu espero que pessoas vão falar depois desse vídeo. Ok. Eu achei o vídeo super interessante. Também, pessoal, eu achei o vídeo super interessante. É uma frase totalmente normal falar em português. Eu achei o vídeo super interessante. O normal que o aluno vai dizer para isso, vai falar, achei, vamos para o passado, né? I thought the movie super interesting. Essa é a frase normal, o erro normal que alunos cometem, quase todos os alunos cometem esse erro. I thought the movie super interesting. É errado porque precisamos de colocar to be depois do objeto. Então, como isso é o passado, eu achei o filme super interessante, temos que colocar to be no passado. Então, I thought the movie super interesting tem que ser que? I thought the movie was super interesting. Está vendo, pessoal? Então, precisamos do verbo to be. Nós não podemos tirar, porque a frase começa a ser confusa para nós, que falamos inglês e não falamos português como nativos. É um erro super, super comum. Agora, vou falar sobre um tipo de frase com achar, que é até mais comum ainda o erro. Yes. Alguém vai perguntar para você, o que você achou do filme? Que seria, what did you think about the movie? What did you think about the movie? E como seria uma resposta normal em português? Eu achei lento. Eu achei lento. Okay. Olha essa frase. Eu achei lento. Porque muitas vezes o objeto vai ser subentendido, nesse caso o filme. Você está respondendo a pergunta, então é subentendido que quando você responde, você está falando sobre o filme. Então você fala, em vez de falar eu achei o filme lento, como é subentendido, vocês simplesmente falam eu achei lento. Em inglês, nós não podemos falar I thought slow. Essa frase é mais confusa ainda. Okay? Impossível falar em inglês. Você precisa, nessa resposta, o objeto e o to be. Em vez de falar I thought slow, você tem que falar I thought it was
slow. Se alguém fala, o que você acha do Dr. Cooper? E você fala, eu acho arrogante. Ok? E você não fala o ele. Em inglês, você vai ter que falar, I think he's arrogant. I think he's arrogant. So, você está seguindo o think com o sujeito he e o verbo to be. I think he's arrogant. Esse tipo de frase é muito importante, é muito comum e confiam em mim. Quase todos vocês, independente do nível, cometem o erro. E se vocês estão falando inglês por muito tempo, esse erro é enraizado e é difícil entender. Então, para superar, vocês vão ter que entender esse vídeo e treinar. Agora, vou falar mais uma coisa, porque eu tenho certeza que pessoas vão falar, e o verbo find? E o verbo find? Ok, so deixa eu falar. Find é interessante, porque find significa achar, no sentido de encontrar. Eu perdi minha carteira, e eu achei minha carteira. I found my wallet. So, achar uma coisa perdida seria find, mas e também find, às vezes, pode ser um sinônimo de think. Um problema para lembrar é find é um sinônimo de think só em alguns casos. Em outros casos, você não pode falar find. Por exemplo, se você fala, eu acho que vai chover. Então, você está fazendo em português uma frase que tem achar que. Achar que e depois a segunda frase, eu acho que vai chover. Você nunca vai falar find. Você falaria que. I think it's going to rain. I think it's gonna rain. Você não pode falar, I find it's gonna rain. Isso é impossível. Então é muito importante dizer isso, porque alunos estão procurando muitas vezes atalhos. E eles querem falar, mas find, eu posso falar find. Bom, em algumas frases você pode. Por exemplo, nessas frases que nós falamos, se você fala, eu acho ele mal educado, em inglês, você fala, I think he's impolite. So, em inglês, você tem que acrescentar o is. Você não pode falar, I think he impolite. Você tem que falar, I think he's impolite. Mas como diríamos com find? I find him impolite. Isso. Então, quando você usa find, você pode usar find nesse tipo de frase e você vai usar aquele pronome oblíquo. Em vez de he, você fala him e depois você fala sem to be. Isso é mais parecido com português. I find him impolite. O que eu quero dizer sobre isso é quando você fala I find him impolite, você está falando de uma maneira mais formal e menos normal. Eu ficaria até surpreso se Cristina falasse essa frase. Eu também não falo. Mas é certo, e não é tão formal não. Mas você não quer evitar think e aprendendo como usar think. Você não quer evitar porque é mais difícil, porque é muito mais normal. Mas sim, você pode usar find nesse caso e você coloca o pronome de forma oblíqua. I find him impolite. So, se falamos sobre o vídeo, eu achei super interessante, você falaria Find no passado, que é found. So, I found the video super interesting. Ou, se não usamos the video, I found it super interesting. isso. So, é bem parecido, se você está falando o vídeo, é bem parecido com o português. I found the video super interesting. Mais uma vez, lembre que find é mais formal, é menos normal, mas é uma opção. Agora, se você responde a frase como fizemos antes com o filme, o que você achou do filme, what did you think about the movie? E você fala, eu achei lento. Aqui até com find é diferente, porque precisamos daquele objeto de qualquer maneira. Então vocês em português falam, eu achei super interessante. Em inglês, você vai ter que colocar o objeto. I found it super interesting, or I found it slow. Isso, I found it slow, ok? Então, esse é o primeiro assunto. Tem que treinar e lembrem, falam com think.
Aprendem como usar think nessas circunstâncias, porque é realmente a palavra muito, muito comum e você quer aprender a usar da maneira certa. Ok, pessoal? Agora, pessoal, vamos falar sobre um assunto muito importante. Até nós temos um capítulo inteiro sobre esse assunto em nosso curso intermediário em nossa escola. Ok? É muito, muito importante porque em português é um erro que todo aluno comete. E por que vocês cometem? Porque a frase em português é tão comum. Quando vocês falam frases com quanto mais, ok? Por exemplo, quanto mais dinheiro, mais problemas. Meus amigos ricos falam isso para mim. Quanto mais dinheiro, mais problemas. Eu não sei se eu acredito, mas eles devem estar falando a verdade. Eu não sei porque nunca tinha dinheiro, porque sou um artista pessoal, eu não sou um empresário. Eu sei sobre arte, não sei sobre dinheiro, ok? Mas artista de inglês, entendeu? Então, quanto mais dinheiro, mais problemas. Como falamos isso em inglês, pessoal? The more money, the more problems. Está vendo? Vamos olhar essa frase. The more money, the more problems. So, nos dois lados temos the. Quando falamos quanto mais, falamos the more. Quanto mais, the more. Na segunda parte, quando vocês falam mais, nós também colocamos the. So, os dois lados começam com the. Essa é a regra mais importante desse tipo de frase. The more money, the more problems. Podemos continuar fazendo outro exemplo um pouquinho diferente. Falamos, por exemplo, quanto mais você treina o seu inglês, melhor. Yes. Ok? So, nesse caso, temos que é muito comum nesse tipo de frase. A primeira parte, quanto mais. A segunda parte, melhor. Como falamos isso, Cristina? The more you practice your English, the better. Isso. Lembra que treinar é muito bom para practice. Quando falamos sobre treinar, não na academia, mas treinar uma coisa, praticando, fazendo repetidamente. E é muito importante, é verdade. The more you practice your English, the better. So, the, nos dois lados, quanto mais nós sabemos, the more you practice, melhor na segunda parte, the better. Ok? Vamos fazer outra frase que é também um pouquinho diferente, que é uma frase muito comum. Quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Quanto mais eu aprendo, menos eu sei. The more I learn, the less I know. Ok, agora nós estamos fazendo o mesmo tipo de frase, quanto mais, the more I learn. E muitas vezes temos menos nessas frases também. Quando falamos menos, falamos the less. E se você começa a frase com quanto menos, também é the less. Ok? So, quanto mais eu aprendo, the more I learn, the less I know. Yes. Ok? Agora, um quarto tipo de frase, ok? Que podemos falar. Quanto mais você adia sua decisão, desculpe. Quanto mais você adia sua decisão, pior. The more you put off your decision, the worse. Isso. Quando você adia uma coisa que você tem que fazer, como procrastinar, você fala put off. Okay? Um bom vocabulário. The more you put off, so mais uma vez, quanto mais, the more. The more you put off your decision. E na segunda parte temos pior, que é muito comum nesse tipo de frase, e nós falamos the worse. Olha, não the worst, the worse. So the more you put off your decision, the worse. Pessoal, nós chamamos essa estrutura double comparative, duplo comparativo. Por quê? Porque temos duas partes com the e depois o comparativo. The more, or the more, the better.
The more, the less. Ou the more, the worse. Todas essas partes têm the e o comparativo. Por isso o nome dessa estrutura double comparative. Excelente. Agora vamos para a parte mais difícil sobre isso, porque na primeira parte falamos sobre quanto mais e depois um substantivo. Por exemplo, quanto mais dinheiro, ou quanto mais e depois um verbo. Por exemplo, quanto mais eu treino, ok? Mas agora vamos falar sobre com adjetivos, e isso é mais difícil justamente porque estamos fazendo um duplo comparativo, e a forma comparativa do adjetivo, temos que lembrar como fazemos isso, porque não é tão fácil. Então, se eu falo, por exemplo, quanto mais eu malho, mais forte eu fico. Como diríamos, Cristina? The more I work out, the stronger I get. Ouch. The more I work out, the more I work out, the stronger I get. So, na segunda, temos the nos dois lados. The more I work out, the stronger. So, a segunda parte é mais forte. Forte é um adjetivo. Como falamos mais forte? Falamos stronger. Nós não falamos the more strong, porque strong é o que chamamos um adjetivo curto. Só tem uma sílaba. So, nós acrescentamos, em vez de falar the more strong, acrescentamos ER no comparativo. So, the more I work out, the stronger I get. Yes. Podemos fazer outro. Quanto mais cedo, melhor. The sooner, the better. Ok. Podemos falar, na verdade, the sooner the better. É uma frase muito comum em inglês. É muito bom lembrar, aprender isso. Soon é muito curto, né? Soon. So vamos acrescentar ER. The sooner, the better. Que, na verdade, soon é em breve. Mas quando falamos essa frase, quanto mais cedo, melhor, muitas vezes falamos the sooner, mesmo que soon significa em breve. Mas também podemos falar the earlier, the better. Yes. Cedo também é early. E nessa frase, the earlier, the better. Por que early? Early é um adjetivo que consideramos curto, porque mesmo que é duas sílabas, a segunda sílaba simplesmente é I, o som de I. Então, nessas palavras como busy, fica busier, crazy, fica crazier, early, fica earlier, acrescentamos ER. The earlier, the better. Nos dois lados temos the, ok? Agora, podemos falar um terceiro exemplo. Quanto mais caro, mais difícil de vender. Também estamos falando com adjetivos. Quanto mais caro. Mas caro em inglês é qual? É que? Expensive. Expensive. Esse adjetivo, expensive, não é um adjetivo curto. É expensive, é longo. Então, falamos more mesmo. So, quanto mais caro, seria the more expensive. Nós temos que entender como fazer adjetivos na forma comparativa, ok? Com expensive, como expensive é um adjetivo longo, the more expensive. Na segunda parte, mais difícil de vender. The harder to sell. Isso é muito interessante. Podemos praticar essa ideia de comparativos de adjetivos assim. The more expensive, expensive é um adjetivo longo, então falamos more antes, the more expensive. A segunda parte, mais difícil de vender, temos dois jeitos de falar difícil. O mais comum é hard. Claro, hard é um adjetivo curto, então acrescentamos ER. So falamos the, de novo, sempre usamos the harder to sell. Olha, se falamos em vez de hard, se falamos difficult é um adjetivo longo, então vamos usar more antes. So, the more expensive, the harder to sell, or The more expensive, the more difficult to sell. estão entendendo, pessoal? Pessoal,
parabéns, vocês assistiram o vídeo inteiro, vocês são alunos sérios, e mesmo que essas coisas, esses assuntos, são assuntos que surgem em toda conversa, são muito comuns, alunos geralmente não vão saber isso se ninguém fala para eles. Não é uma coisa que vocês vão aprender sozinhos, geralmente. Então, vocês têm nosso canal para aprender e vocês se esforçam, prestam atenção e aprendem. Claro, se vocês realmente querem aprender essas coisas e ver esses assuntos que são os assuntos mais importantes repetindo, vocês devem ir para a nossa escola e começar a estudar conosco, porque nós fazemos questão de treinar as estruturas que são mais importantes sempre, e na verdade é nossa especialização saber exatamente como o falante de português aprende inglês e quais são as lacunas que temos que preencher para que aquele aluno possa falar e possa progredir. Yes, exactly. Falei bem, né? Muito bem. E por favor, pessoal, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso! Tchau! Oi, pessoal! Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!